O título desse trabalho, CD e DVD respectivamente, é Viverei para Ti. E a Bíblia tem algo a dizer sobre isso, e é o que eu quero ler nesse instante, na Epístola do Apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 14, versículos 7 e 8. Ele diz: porque nenhum de nós vive para si, e nenhum morre para si. Porque se vivemos, para o Senhor vivemos. Se morremos, para o Senhor morremos. De sorte que, ou vivamos, ou morramos, somos do Senhor. Paulo dirigiu essas palavras para resolver uma contenda que nasceu na igreja de Roma. Uma igreja que tinha dois grupos diferentes de pessoas. Os nativos, latinos, romanos. O outro, um grupo de judeus que foi para lá no início das primeiras diásporas, mas que por um decreto do imperador teve que voltar para a sua terra. Morto o imperador, os judeus que tinham deixado algumas propriedades, comércio, alguns pertences seus em Roma, voltam para lá, retornam para a igreja de onde pertenciam. E agora a igreja está formada por dois grupos étnicos. De um lado, repito, romanos, de outro, judeus. Mas cada um trazia consigo algumas características da sua cultura. Os romanos eram liberais quanto à dieta alimentar e também não eram escravos de nenhum tipo de agenda, de calendário. Já os judeus aprenderam desde o início da sua história a observar uma dieta alimentar rigorosa e um calendário também rigoroso. Assim eles vivem até hoje. Diz um rabino famoso nos dias de hoje num dos seus livros: se você quiser saber quem é o meu povo, eu vou te dar uma dica. Meu povo é conhecido por aquilo que come. Os judeus levam, portanto, muito a sério o kasher, a boa alimentação, seguindo os rigores da sua tradição. O problema é que nessa igreja um grupo era vegetariano, judeus, e outro era livre para comer carne. E começam então a levar o assunto para a mesa, não a mesa da merenda, não a mesa do prato, não a mesa das panelas, mas a mesa da discussão e do braço de ferro. Para dissipar a contenda, Paulo diz assim: olha, eu não vou me posicionar de um lado nem de outro. Apenas ele usa uma expressão para cada um. Um é forte e outro é fraco, mas ele não diz quem é forte, quem é fraco exatamente. Apenas sugere. E o que ele faz para resolver o problema? Se vocês estão discutindo uma querela, vocês estão discutindo uma coisa de menos importância, caprichos éticos. Isso é uma coisa que ainda se vê nos dias de hoje. Gente discutindo caprichos éticos e teológicos. Mas há alguma coisa que transcende a tudo isso, que vai além das discussões. É a nossa vida em Jesus. Ele diz assim: nós não vivemos em função de comida. Nós não vivemos em função de calendário. Nós vivemos em função de uma pessoa. Se vivemos, para Ele vivemos. E se morremos, para Ele morremos. A coisa mais interessante nisso é que viver ou morrer são a mesma coisa. Morrer não faz nenhuma diferença para quem vive em Jesus. E Ele diz: ninguém mais vive para si. Não há pior aprisionamento da alma do que a pessoa que vive em si mesmada, vive para si mesma. É a forma mais egoísta de se viver a vida. Tacanha, miserável. Pessoa que se olha no espelho o tempo todo. Pessoa que olha a sua própria aparência, que vive para o físico, que vive para a aparência, que vive para o eu, para o mim. Eu tinha um professor de filosofia que dizia assim: se você quiser conhecer o ser humano, olhe para uma criança. A criança tem o que é dela, ou às vezes nem o que é dela, mas ela pensa nela, no mundo dela. Ela é criança. É a forma mais primitiva de vida que existe. Ela diz: é meu.
Você não consegue tirar nada da mão da criança, é meu. O pirulito é meu, o brinquedo é meu, a mãe é minha, ninguém chega perto. Isso é o homem. Mas tem gente que não apenas vive para si mesmo, tem gente que vive para coisas, vive para aquilo que tem, vive para objetos, vive para casa, vive para o carro, vive passando flanelinha no carro, vive para o som, vive para o computador, vive para o videogame, vive para coisas que passam. Há também quem viva para causas, há causas ideológicas maravilhosas, nobres, nem todas são lícitas, mas há muitas que são. Mas há pessoas que vivem tão enfronhadas nas causas, que deixam de enxergar uma dimensão maior e mais importante da vida, que é viver para aquele que o criara, e viver para aquele que por ele morreu, por Jesus. Há pessoas que vivem para a família, vivem para pessoas, também é nobre, é rico, mas comece a analisar. Quem vive para si mesmo um dia se decepciona, porque investe na saúde, investe na beleza, mas um dia tudo isso passa e a pessoa diz: foi bom enquanto durou. Mas ela se olha no espelho e já não tem tanta vontade de fixar os olhos lá, porque já está com a pele enrugada, parecendo um maracujá maduro. Já não tem prazer em se enxergar. Aquele que vive para causas descobre que depois de um tempo as causas também não são gratificantes, elas não conseguem gratificar a altura. E quem vive para coisas, pior ainda, porque as coisas passam antes que a pessoa encerre a vida. O carro envelhece, a casa tem que ser às vezes demolida e reconstruída, os bens se vão, o que é novidade hoje é descartável, amanhã já é obsoleto. A vida é esse ciclo de repetições, é um ciclo de reciclagens, porque nada é duradouro, nem o próprio indivíduo, nem mesmo a família, por quem a pessoa se entrega totalmente. Um dia vai a esposa, vai o marido, vai a mãe, vai o pai, vai um filho, vai um ente querido, e o que resta é só saudade. Paulo diz assim: olha, tudo isso é passageiro. O bom é viver para aquele que nem morte consegue dissipar a união. Quando você vive para Jesus, você vive para alguém que vai lhe acompanhar a eternidade adentro. Aqui está o cerne da mensagem cristã, aqui está a mensagem da salvação. Pode não ser o que todos querem, mas é o que todos precisam: viver para o Senhor. O que é que se perde com isso? O que é que se perde é que quando você passa a viver para Ele, você tem que morrer para o resto. Como assim? Você tem que morrer para o resto. Você vai ver que o resto tudo é secundário, é supérfluo, tudo vem em segundo plano. Ele se torna o campeão, o primeiro e o único. Ele é o grande valor da alma, o grande valor do coração. Depois a pessoa descobre que morrer para o resto, para todo o resto, não é algo tão ruim assim. Pelo contrário, era aquilo que a pessoa mais queria e não sabia. Só veio entender depois que passou a viver para o Senhor. Essa é a vida que nós vivemos em Jesus. Quantos aqui já têm certeza de que vivem essa vida? O apóstolo Paulo tinha isso muito apegado em si. Mas quando nós dizemos isso, nós criamos algumas dificuldades. Nós colocamos pessoas em crise. As pessoas começam a pensar que teoricamente isso é bonito, mas é algo difícil. Como eu conseguiria deixar de viver para as coisas que eu mais amo, mais quero, para as coisas com as quais eu mais me apego? É muito difícil dar um passo desse. Olha, se é difícil para você dar um passo desse, pensa em quem escreveu essas palavras. O apóstolo Paulo teria muito mais dificuldade do que qualquer um de nós que vive para si mesmo, vive para coisas, vive para causas, ou vive para os seus ou para o seu dinheiro. Porque ele era um homem de religião contrária
a pessoa de Jesus. A religião estava tão entranhada nele, que por causa da sua fé, ele perseguia os que seguiam a Jesus. Então, se era ou é difícil em qualquer uma dessas circunstâncias para nós hoje, muito mais seria para ele e era para ele. Mas ele resolveu isso de uma maneira simples. Uma luz bateu nele e tudo se mudou. Quando a luz de Jesus bate na vida da pessoa, não importa quão presa ela esteja a qualquer uma dessas circunstâncias, ou mesmo a uma religião completamente contrária ou avessa a essa em Jesus que nós pregamos, quando a luz de Jesus bate, tudo se clareia, tudo se esclarece. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Gálatas, no capítulo 2, versículo 20, ele diz: já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim, e a vida que agora vivo na carne, vivo-a na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Ah, mas isso parece o ápice da fé cristã. Quando foi que Paulo disse isso? Depois de ter passado por todas as lutas que um ministro de Deus poderia ter passado. Quem lê a descrição dos seus sofrimentos na segunda carta aos Coríntios, capítulo 11, fica espantado, perplexo de ver os sofrimentos desse homem, preso muitas vezes, levou surras, levou pedradas, foi parar no abismo. Quantos sofrimentos! Será que depois de todo esse currículo ele chegou a esse ponto? Não. No que implica esse agora? Ele diz: agora já não sou eu quem vivo, mas é Cristo quem vive em mim. Quando se deu esse agora? Muita gente está procurando por esse agora. Quando chegará esse meu agora? Um dia, espero poder dizer como Paulo: agora não sou mais eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. Você está achando que isso aconteceu no final da carreira dele? Você está achando que aconteceu no auge da maturidade espiritual? Não! Isso aconteceu no começo. Isso aconteceu exatamente no início da sua fé. Porque assim que ele abraçou a fé em Jesus, ele iniciou essa vida de troca, de mudança. Não vivo mais para mim mesmo, não vivo mais para coisas, não vivo mais para causas, não vivo mais para situações mundanas. Eu vivo para Ele. E porque vivo para Ele, viverei com Ele eternidade adentro. É isso que se ganha, ou você quer mais detalhamento? Para terminar, veja isso. Segundo aos Coríntios, no 5º capítulo, versículo 15, o apóstolo diz: Ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si, mas por aquele que por eles morreu e ressuscitou. Aqui está o início. Quando você entende que Jesus morreu por você e você o recebe como Salvador, a partir daquele instante você começa a viver totalmente para Ele. Agora saiba de uma coisa: a Bíblia diz que todas as coisas convergirão nele. Há duas possibilidades de você se encontrar com Ele: uma agora, ou outra num futuro que não se sabe quando. Naquela todos hão de se encontrar. A Bíblia diz que um dia todo joelho se dobrará, um dia todas as coisas convergirão em Cristo. Isso está registrado em Efésios capítulo 1, versículo 10. Tudo vai convergir nele. E um dia, diz o apóstolo Paulo escrevendo aos Filipenses, todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus. Naquele dia, não apenas os seus algozes, mas todos aqueles que ao longo da história da igreja têm se insurgido contra ela, têm se levantado contra os pregadores, têm falado mal da igreja e dos crentes em Jesus, têm criticado, têm se rebelado, têm ido contra a mensagem da fé que pregamos. Essa gente vai ter que dizer: Jesus, Tu és o Senhor, Tu és o Senhor. Só que apesar de dizerem Tu és o Senhor, receberão a recompensa da vida que viveram. Mas quem se encontrou com Ele agora, ouvirá dele a expressão:
vinde benditos do meu Pai, possui por herança o reino que vos está preparado antes da fundação do mundo. Será que todos aqui já vivem nele? Eu gostaria de nesse instante fazer uma oração. Eu quero ter no meu coração um testemunho do Espírito Santo, de que todas as pessoas aqui presentes têm a plena consciência de que vivem para Ele. Eu não vou chamá-los aqui à frente, porque isso iria de certa forma tumultuar o ambiente, e nós estamos com um auditório muito lotado. Eu quero apenas fazer essa oração daqui, mas aí onde você estiver, se há entre nós pessoas, e creio haver muitas, que ainda não confessaram Jesus como seu Salvador, que ainda não se entregaram a Ele inteiramente na condição que eu lhes acabo de expor, que façam isso agora. Você pode aí do lado perguntar se você é um irmão nosso na fé, um crente em Jesus. Tome a liberdade de perguntar a meu pedido para a pessoa que está do seu lado: você já vive para Ele? Faça essa pergunta e me ajude. E lá na galeria, os que estão no piso superior, pergunte à pessoa do seu lado, mesmo que você nunca tenha visto antes. Aqui embaixo, todos, pergunte à pessoa do seu lado. Se a pessoa não der uma resposta segura, ore com ela, acompanhando-me nesta oração. Vamos falar com o Senhor agora. Pai, em nome de Jesus, não há nada mais sério, comprometedor na vida de uma pessoa do que abdicar dessa vida, renunciar a tudo aquilo que lhe é mais importante, inclusive a si mesmo, para viver para Ti. É isso exatamente que estamos nesse instante expondo a todas essas pessoas que nos ouvem e assistem, ensejando que todas, em nome de Jesus, sejam tocadas e compreendam a importância de abdicarem de si mesmas, se despojarem do seu eu, tirarem o seu coração das coisas. Teu filho disse: onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Faça uma mudança radical em vidas aqui agora, salvando-as, perdoando-as, dando a elas o entendimento de que não há salvação além do Senhor. Só em Ti há salvação, porque só Tu és o Salvador. Faz isto agora, por amor do Teu nome. Nós Te pedimos e agradecemos. Amém. Amém. Eu quero que todos digam comigo. Depois que eu disser, eu vou voltar a dizer para que vocês repitam. Vocês vão dizer, se for de coração, digam. Se não for, por favor, ouçam apenas os outros dizerem. Eu não vivo mais para mim, nem para coisas, nem para causas, mas vivo para o Senhor. Podem dizer juntos: eu não vivo mais para mim. Mas está muito fraco, será que isso sai mais forte? Eu não vivo mais para mim. Não vivo mais para coisas, nem para causas. Antes de tudo, eu vivo para o Senhor, que morreu por mim, para me dar a salvação, seja para morrer, seja para viver, seja para viver, seja para morrer. Isso não faz diferença. Entrarei com Ele, eternidade, a eternidade, porque só Ele é Deus. Se você pode aplaudi-lo de coração, faça isso.